Vamos lá. Como o nosso tempo acabou, né? Havia acabado, a gente não podia estar avançando demais, porque a explicação era muito longa. Aí ia dar o revés 3 aí na história. Vamos lá. Estávamos falando de oração reduzida, você lembra, né? Pois é. A oração, para ser chamada de reduzida, ela tem que obedecer a 3 critérios. Primeiro, eu tenho que ter um verbo na forma nominal. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Tem que ter. A oração, para ser chamada de oração reduzida, ela tem que ter claramente aí um verbo na forma nominal. Infinitivo, lembrando, né? Vamos botar assim, gerúndio, infinitivo, particípio. GIP. Fica mais fácil de você memorizar, né? Dá essa dica aí. GIP. Gerúndio, infinitivo, particípio. GIP. Pronto. Oração reduzida, GIP. Oração reduzida, GIP. Pronto. Gerúndio, infinitivo, particípio. Lembrando, verbo no gerúndio, ando, indo, indo. Lembra? Aquela terminação NDO. Verbo no gerúndio, terminação NDO. Infinitivo, aí você tem R, RES. Não vá pensando que infinitivo é só R, não, viu? Cuidado que as pessoas às vezes têm aquela visão equivocada de que o infinitivo é apenas aquela história lá do R e pronto. Cantar, fazer, comer, partir, estudar. Não, não é isso não. É infinitivo também, mas as terminações de infinitivo, sobretudo nas orações reduzidas, são muitas. Você tem o R, né? RES, estudares. Vamos pegar o verbo estudar como exemplo? Estudar eu, estudares tu, terminação res, estudar ele, estudarmos nós. Esse RMOS é infinitivo. Estudarmos nós, estudardes vós. Essa terminação RDES, estudardes, cantardes, fazerdes, de uma forma ou de outra, infinitivo. E ainda assim o eles, né? Estudarem eles. Terminação REM, R-E-M, também é infinitivo. Então, ó, verbo na forma nominal, GIP. Segunda condição, ausência de conectivos. Você não tem aí conjunção. Não tem conectivos, não tem conjunção, tá certo? Então, as orações reduzidas, verbo na forma nominal, sem conjunção, sem conectivos, pronome relativo, nada disso. Se você percebe numa frase, ele já atende esses 2 critérios, a oração 3 contra 1 será reduzida. A terceira condição é que a oração reduzida precisa ser subordinada. Não existe oração coordenada reduzida, não existe. Toda oração reduzida, ela é subordinada. Seja adjetiva, seja adverbial, substantiva, não importa. Oração subordinada adjetiva, reduzida. Oração subordinada substantiva, pode ser reduzida também. Oração subordinada adverbial, também pode ser reduzida. Mas como é que eu vou saber? Verifique sempre a presença do verbo na forma nominal. Infinitivo, gerúndio, particípio, e cheque se existe ausência de conjunção. Se não há conjunção, tranquilo, fica fácil. Beleza aí? Tranquilo? Certinho? Ok, então fique atento aí. Oração reduzida, tá? Se uma oração reduzida vier no começo da frase, veja só. Chovendo amanhã, não sairemos. Um exemplo bem simples. Se eu disser chovendo amanhã, não sairemos. Você já observa o seguinte, quando eu coloco chovendo amanhã, eu já digo o seguinte, se chover amanhã, caso chova, então note, eu tenho o verbo no gerúndio, chovendo amanhã, na primeira oração, verbo no gerúndio, e não tem nenhuma conjunção aí. Chovendo amanhã, chovendo é verbo, amanhã é advérbio. É advérbio. Então eu tenho o verbo no gerúndio sem conjunção. Então nesse contexto aí, oração reduzida. Entendeu aí? Oração reduzida de gerúndio. Chovendo amanhã, não sairemos. Legal? Então oração subordinada, adverbial condicional, reduzida de gerúndio. Ela indica a condição. Caso chova, se chover amanhã. Joia? Exemplo 2. E se o verbo reduzido vier no meio da frase, no meio da sentença aí de qualquer forma? Encontrei crianças, ou então encontrei pessoas distribuindo folhetos na rua. Veja. Encontrei pessoas distribuindo folhetos nas ruas. Então você começa a perceber o seguinte. Eu encontrei pessoas distribuindo folheto na rua. Esse distribuindo aí é um verbo no gerúndio. Claro, não possui conjunção aí. É um verbo no gerúndio sem conjunção próxima, ao lado dele e tal, estabelecendo a conexão de uma oração para outra. A primeira oração, eu encontrei pessoas, porque tem o verbo encontrar, não é isso? Um verbo, uma oração, 2 verbos, 2 orações, lembra aquele negócio? Pois é. A outra oração, que é distribuindo folhetos nas ruas, é outra oração mesmo, é a segunda. O verbo distribuir já forma a segunda oração. Note, sempre que o verbo reduzido vier no meio da frase, o verbo reduzido no meio, 3 contra 1. Basta inserir a palavra que e você vai classificar a palavra como substantivo ou adjetiva.
Se você trocar por o qual, você sabe que é adjetiva, subordinada adjetiva. Se você trocar pelo pronome isso, aí vai ser subordinada substantiva. Que cara é essa? Entendeu não? Vou dar um exemplo. Eu encontrei pessoas que distribuíam folhetos na rua. Eu encontrei pessoas as quais distribuíam folhetos. Percebeu? Pessoas distribuindo folhetos. Pessoas as que distribuíam folhetos. Pessoas as quais distribuíam folhetos. Se eu troco o que por qual? Oração subordinada adjetiva. Nesse caso, ela é reduzida de gerúndio, lembra? Porque eu tenho um verbo no gerúndio sem conjunção. Subordinado. Vamos dar uma olhada então na questão aí. Ele trouxe uma oração reduzida de gerúndio, né? Veja lá. Olha só. Ambos vêm promovendo poluição visual, instalando... Gente, esse verbo no gerúndio após vírgula, 3 contra 1, claro que é oração reduzida. Não tem nenhuma conjunção aqui. É um verbo no gerúndio. Maravilha. Verbo no gerúndio sem conjunção, está aí, oração reduzida. Se a oração é reduzida, eu começo a perceber o seguinte, ó. Caso é conjunção subordinativa condicional. Então, ela pode ser porque é oração subordinada. Uma vez que é conjunção causal, indica causa. É oração subordinada, então está tranquilo. Logo, esse logo aqui é conjunção conclusiva. Conjunção coordenativa conclusiva. As coordenadas não formam oração reduzida. Entretanto é o mesmo que mas, porém, entretanto, todavia, contudo, no entanto, é uma oração adversativa. É uma conjunção adversativa que forma oração contrária, adversidade. Se é coordenada, não pode ser reduzida. Então, já por eliminação, você despacha a letra C, despacha a letra D. Essas duas já não podem ser porque são conjunções coordenativas. Estudo em conjunção, hein? Já falamos aqui em várias provas. Se você dominar as conjunções, está bem na Cisgran Rio também. É um assunto filé, batatinha, aí cai mesmo, tá? Vamos lá. Ainda que instale em faixas, ainda aqui é conjunção concessiva. Então, eu tenho 3 conjunções subordinativas. Uma condicional, uma causal e a outra concessiva, que indica a oposição. Voltando para a frase agora, qual delas você acha que encaixa aí? Ambos vêm promovendo poluição visual, instalando faixas e cartazes regularmente. Percebeu? A poluição visual, olha a relação que existe entre os dois enunciados. Uma coisa causa a outra, provoca a outra. A poluição visual em virtude das faixas e cartazes irregularmente instaladas. Percebeu? Por causa disso. Então, as faixas e os cartazes irregularmente instalados provocam poluição visual. Isso aqui causa isso. Percebeu? Resposta certa, então, letra B de bola. Por quê, hein? Causa, gente. Então, eu digo, a segunda oração do período pode ser substituída sem alteração de sentido por ambos vêm promovendo poluição visual, uma vez que instalam faixas e cartazes. Por que instalam faixas e cartazes? Por quanto, porque, visto que, já que, entendeu? Então aqui eu tenho uma circunstância causal. Você tem esse termo aqui realmente como causa, tranquilamente. Joia? Resposta certa, portanto, letra B de bola, se ligue nas conjunções. Tá? Maravilha, vamos lá. Questão de número 7, olha aí. A crônica se inicia negando a tese da teoria da evolução. Olha só, uma crônica simples, ele coloca em um globo aí. A crônica se inicia negando exatamente essa mesma característica aí, né? Você tem aí os venenosos, uma crônica Luiz Fernando Veríssimo, figuraça, né? O veneno é um furo na teoria da evolução. De acordo com o darwinismo, clássico, os bichos desenvolvem por seleção natural as características que garantem a sua sobrevivência. Ele começa a pegar essa história da teoria da evolução. Esse cara é uma figura, né? A comparação não é descabida. Veja, Bolero de Ravel, olha só onde o cara foi buscar. Um gosto congênito por couve-flor ou pelo bolero de Ravel, somos todos dotados de basicamente o mesmo material cefálico, pronto para ser moldado pelas nossas circunstâncias. E aí, galera? Pura maldade, só o veneno explica, será ou não? Ressentimento ou amargura, um insulto gratuito, a mentira infamante. E agora? É uma questão patológica? O que é que você viu aí? A crônica se inicia negando a tese da teoria da evolução. Qual foi a estratégia dele em relação a isso aí? Foi simplesmente desqualificar a teoria? Atrair seu leitor, contrastar, ironizar, o que é que você acha? Atrair a atenção do leitor, pois apresenta sua tese logo no começo. Ele não apresenta a tese. Ele começa fundamentando aí o que seria essa teoria da evolução, teoricamente, mas dizendo, houve um furo, né?
Tá, ele até pode pensar em atrair a atenção do leitor, mas ele não está apresentando a tese dele. Ele está colocando aí o veneno é um furo na teoria. De acordo com o darwinismo clássico, as características garantem sua sobrevivência. A seleção natural. A coisa é adquirida. A letra B, a letra A está fora. Letra B. O objetivo dele, a estratégia, foi contrastar de maneira lúdica o início do texto com o seu final. E aí, o que você acha? Pessoal, se você observar, o texto começa exatamente com a expressão o veneno é um furo da teoria da evolução. Ele começa falando do veneno. Os venenosos, né? Ele tira o Luiz Fernando Veríssimo, uma figura excelente, né? Os textos dele são fantásticos, muito bons. Aí ele coloca aí, o veneno é um furo da teoria da evolução. De acordo com o darwinismo clássico, os bichos desenvolvem por seleção natural as características que garantem a sua sobrevivência. Adquirem seus mecanismos de ataque, alarma, disfarce, e por aí vai, aquela coisa toda. Aí depois ele coloca aí, veja aí, na linha 10, ele coloca, mas a teoria darwiniana de progresso, aparelhamento das espécies para a sobrevivência não explica o veneno. O veneno não evoluiu, o veneno sempre esteve lá, olha só, esteve sempre lá. Por que isso? Não, mas ele escapa. Não, a criatura que tem veneno, não passou a ter veneno. Aquela velha história, ele está justificando isso. Aí no final do texto, o que é que ele faz? Não, porque o que explica não apenas o crime patológico, a pura maldade das pessoas mesmo, o insulto gratuito, a mentira infamante, a busca da notoriedade pela ofensa aos outros. Ressentimento ou amargura são características humanas adquiridas, compreensíveis, que explicam muito disto. Pura maldade, só o veneno explica. Tá vendo aí? Se ele diz que o veneno tá ruim, é pau, não dá, aquela coisa toda, é péssimo, não tem nada a ver com aquela história, e lá, o darwinismo escapou, não tem veneno. Aí no final ele retoma o tal do veneno, de uma forma ou de outra, como um papel importante. Ele dá aí, ele confere ao veneno um certo caráter relevante. Percebeu isso aí? Dê uma olhada. Olha só. Ele diz, atrair a atenção do leitor, pois apresenta sua tese logo no começo. Não, não apresenta. Ele destaca aí a questão do veneno como um ponto furado aí, né? Contrastar de maneira lúdica. Essa é a resposta certa, gente. O início do texto, ele fala que escapou o veneno não evoluiu, o veneno sempre esteve lá, ele brinca com isso aqui, logo no começo do curso, né, ele está brincando, e no final, ele, de forma lúdica, ele fecha o texto e diz, só o veneno explica, pura maldade, né, pura maldade, só o veneno explica. Começa com veneno, termina com veneno, porque ele quis exatamente tirar onda, né. Ele fala, nenhum bicho venenoso pode alegar que a sua luta pela vida o fez assim, que ele foi ficando venenoso com o tempo, que só descobriu sua picada era tóxica por acidente. Aquela história. O texto é maravilhoso, né? Você já viu uma crônica aí com essa característica, já a cara do Luiz Fernando Veríssimo, né? E é muito importante que você comece a observar a característica do gênero crônica e de outros gêneros textuais por uma questão bastante simples. Quando você fala na crônica ou em qualquer outro gênero, você precisa ficar atento às características, porque tanto na parte de interpretação de textos, quanto na parte mesmo de análise de compreensão de ideias, tal, muitas vezes as bancas, elas se atêm muito a isso aí, né? Elas ficam muito presas a essa história porque as pessoas não estão nem aí. De repente elas ignoram que um texto como esse, ele diz, atrair a atenção do leitor. Tá, todo texto, de uma forma ou de outra, tenta atrair a atenção do leitor. Mas você começa a perceber que existem estratégias retóricas que podem fazer isso. Uma simples pergunta, a utilização de um dado simples de pesquisa, um argumento de autoridade, ou então uma frase bombástica, uma palavra extremamente terrorista, ou então crime, morte, assalto, sequestro. Essas são situações reais, comuns, no dia a dia, qualquer coisa assim. Então, cada um pode chamar a atenção para o seu texto de forma diferente. No caso do Luiz Fernando Veríssimo, aí você percebe que ele fez um jogo aí, de ideias em relação a essa presença do veneno, como se ele fosse realmente aí, fazer realmente uma comparação. Ele diz que não é descabida, né? As pessoas, não, mas eu não posso falar isso. Quando ele coloca, sem querer entrar na velha discussão sobre o valor relativo da genética e da cultura na formação da personalidade, o fato é que não dá para evitar a constatação de que há pessoas venenosas, naturalmente venenosas, assim como há pessoas desafinadas. Diga aí, assim como há pessoas desafinadas. Ele começa a brincar com isso, né? A questão da cultura. Há pessoas que nasceram para cantar, há pessoas que nasceram para falar, outras, não lembro não, que eu não cantei não, só tirei onda naquela hora lá. Não. Então, essa brincadeira é que faz exatamente esse contraste, né? Ele contrastou isso. O veneno, quando nasce com a pessoa, o veneno, como de uma forma ou de outra, na personalidade, na cultura, é adquirido pela maldade dos homens. A maldade dos homens.
uma ênfase muito a cara mesmo do grande e maestral aí, Luiz Fernando Veríssimo. Claro, só podia ser ele. Próximo encontro a gente continua. Isso aí. Até lá.